E aí, galera que viu aos pés de Jesus, beleza? Eu aqui de novo, Jazinho Dorta, para mais um vídeo devocional no nosso canal Aos Teus Pés. E o nosso tema de hoje é um tema que não é lá dos mais agradáveis. E o tema de hoje é: se você morrer. O que aconteceria se nós escolhêssemos a morte para nós mesmos? Por que Jesus chama aqueles que são verdadeiros cristãos para morrerem, para uma morte contínua? E se nós escolhermos realmente viver uma vida para a morte do nosso ego a cada dia, quais são as consequências disso? E para a gente entender um pouco mais desse tema, eu quero ler com vocês uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 13. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito: cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. E nesse tema, se você morrer, a primeira coisa que nós teremos como consequência disso, se nós escolhermos morrer para nós mesmos, vivermos para Deus, é o que o apóstolo Paulo disse ali nessa passagem que nós lemos: nós sofreremos pressões por todos os lados. O que a gente precisa entender, para a gente compreender melhor esse tema, é que um cristianismo que não carrega em si a mensagem da morte, ele não é um cristianismo autêntico, pois desde o início Jesus ele já pregava, ele já ministrava a respeito de negar-se a si mesmo, de tomar a cada dia sua cruz para poder segui-lo. E se a gente entende isso como deve ser compreendido, a cruz, ela não é um lugar agradável, a cruz não é um lugar de vida, mas é um lugar de morte, é um lugar de penalidade. E se Jesus nos manda tomar a nossa cruz para segui-lo, ele está querendo dizer exatamente o que ele disse: morra para você mesmo, crucifique a sua carne, e aí você vai poder me seguir. E um dia, cara, quando Jesus, antes de ele morrer, ele se reuniu com seus 12, ele disse para eles o que iria acontecer. Ele disse para eles que ele breve seria entregue nas mãos dos pecadores e ele iria morrer, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, Pedro chegou para ele, chamou ele à parte e disse: Jesus, o que é isso que você está falando? Tem pena de ti mesmo? Como assim morrer? Não, você não pode morrer. Desde o início da igreja, a mensagem da morte trouxe escândalo. Mas quando Pedro disse isso para Jesus, ele nunca esperava ouvir a resposta que ele ouviu. Jesus olhou no fundo dos olhos dele e disse: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E com isso, Jesus estava ensinando a Pedro e a todos os demais que estavam ouvindo que remover a mensagem da morte do cristianismo era uma obra satânica. E nós temos visto que hoje em dia Satanás tem agido da mesma maneira, tem removido a mensagem da morte. E o cristianismo se tornou algo light, se tornou algo palatável, algo agradável para os homens. E sabe, aqui no Brasil, que tipo de pressões nós sofremos? Que tipo de morte nós precisamos enfrentar para servir a Cristo? É tão pouco que a gente vive aqui. É uma pressão no trabalho, alguém que não gostou que você evangelizou, falou de Cristo lá dentro, ou na família, como eu já vi vários discípulos que os pais não gostam que eles estão frequentando a igreja e até ameaçam colocar para fora de casa, ou alguma chacota, alguma brincadeira que fazem conosco. Mas o que é isso se nós colocarmos em comparação com o que os nossos irmãos vivem nos países onde o evangelho é perseguido, no Oriente Médio, na Ásia
Indonésia, em tantos outros lugares. Ou mesmo, o que é isso se nós compararmos com os nossos irmãos que vieram antes de nós, que derramaram seu sangue, e com este sangue eles regaram a seara do Senhor. E por isso hoje nós podemos ter uma Bíblia na mão e podemos estar aqui e gravar um vídeo que vai estar disponível para quem quiser ver em qualquer lugar do mundo. Porque estes nossos irmãos escolheram morrer para que nós pudéssemos viver. Se a palavra nos ensina, cara, que é uma honra padecer, sofrer e morrer por Cristo, por que então que nós não cremos nisso? Por que então que nós escolhemos sempre o caminho mais fácil? E a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, o segundo ponto dessa palavra é trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. No versículo 10 dessa palavra que nós lemos, o apóstolo Paulo fala de algo que para ele era rotina. Para ele era costumeiro. Ele diz, eu trago sempre no corpo o morrer de Jesus. E no versículo 11 ele ainda diz, cotidianamente, todos os dias, eu sou entregue à morte por causa de Jesus. E que rotina é essa a que ele se refere? Essa morte a que o apóstolo Paulo se refere tem muitos sentidos. Claro que em primeira instância o perigo da morte física, de entregar a sua vida, morrer por Jesus, morrer pela sua fé. Mas isso aqui no Brasil nós não enfrentamos, isso não é uma realidade para nós. Então pra gente, cara, essa morte fala a respeito das renúncias que nós temos que fazer. Fala a respeito da violência que nós devemos agir para com a nossa própria carne, para com o pecado que quer nos levar de volta para longe da presença de Deus. Significa também a gente abrir mão de coisas que são até legítimas, que não são pecado. Mas a gente muitas vezes precisa abrir mão delas para a gente poder salvar mais alguém, para a gente discipular mais alguém, para a gente poder resgatar mais um das garras de Satanás. Então, aquilo que todo mundo faz, algumas vezes, por amor a Cristo, nós precisamos abrir mão. Significa também aquele esforço extra que a gente faz quando já estamos exaustos, quando já não existe força em nós. É o não pensarmos em nós mesmos, mas pensarmos em outro alguém e nos doarmos, nos entregarmos para que essas pessoas possam obter a vida de Deus. E a grande pergunta que o Senhor faz para nós por meio dessa palavra é se nós estamos dispostos a viver esse tipo de evangelho, ou se nós queremos nos conformar com aquele evangelho cosmético que não tem poder para salvar nem a nós mesmos e muito menos aos outros. E o último ponto dessa palavra que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje é: se você morrer, haverá vida. O título dessa nossa palavra é Se Você Morrer. Então, o que o Senhor colocou no meu coração é o que vai acontecer se você realmente escolher morrer para si mesmo. O que vai acontecer na tua vida se você optar por fazer tudo isso que nós acabamos de falar da palavra de Deus? E a primeira coisa que Paulo diz nessa passagem que nós lemos é que se nós escolhermos morrer, a vida de Deus se manifestará em nós. Isso significa, cara, que você e eu seremos usados como instrumentos de Deus. Ele vai poder fazer a sua obra através de nós. Ele vai poder promover salvação, cura, libertação através daqueles que escolherem morrer para si mesmos. Além disso, o apóstolo Paulo ainda diz que se em nós operar a morte, o Senhor vai produzir vida em muitas outras pessoas. Isso quer dizer que a nossa renúncia, a nossa opção por renunciar, por escolher uma vida de verdadeiro sacrifício, vai poder impactar uma geração inteira. Você imagina a tua cidade, a tua nação, as pessoas que te rodeiam, a tua escola, a tua faculdade, o teu trabalho, todo mundo sendo impactado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, porque você escolheu fazer o que a palavra de Deus diz, assim como os nossos irmãos que vieram antes de nós escolheram fazer a vontade de Deus, escolheram renunciar. Dessa mesma maneira eles puderam impactar toda a sua geração e puderam trazer o Evangelho adiante até que ele chegasse a nós. Por fim, eu quero terminar com as palavras do nosso Senhor Jesus em João 12:24, quando ele diz que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Isso quer dizer que de um grãozinho de trigo apenas,
se ele caindo na terra deixar de ser grão, ele morrer para aquela natureza que ele antes tinha, agora ele vai poder se tornar uma planta que vai gerar muitos e muitos outros grãos. E com isso, Jesus estava dizendo exatamente que se eu e você não escolhermos morrer, nós permaneceremos sozinhos. Nós estaremos numa vida egoísta, nós estaremos em uma vida totalmente diferente da que o nosso Senhor escolheu, porque Ele deixou o céu justamente para morrer em uma cruz, para que ele pudesse produzir vida. Então, se eu e você escolhermos morrer, o Senhor está dizendo para mim e para ti também, que nós não ficaremos sós, que nós geraremos muita vida, que nós chegaremos no céu, não sozinhos, mas acompanhados de grande multidão, e que no final de tudo vai ter valido muito a pena. Então, eu te convoco hoje para fazer essa opção, escolher o caminho da morte para si mesmo, para que o Senhor possa produzir vida em ti e através de ti, para que assim a gente possa entregar ao Cordeiro o fruto do seu penoso trabalho naquela cruz. E a pergunta é, você está disposto? É isso aí, pessoal, espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida, espero que tenha te dado uma nova perspectiva sobre o Evangelho, sobre o cristianismo, e que possa influenciar a tua decisão em viver uma vida de verdadeiro sacrifício, em viver uma vida que honre o nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, se ele abençoou a tua vida, deixa o seu like aí pra gente, curta, deixe seu comentário aqui também no YouTube. Siga a gente também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Curta, espalhe, compartilhe esse vídeo para que essa mensagem sobre uma vida que realmente agrade ao Senhor possa chegar a muitos lugares também. É isso aí, galera. Obrigado, Deus abençoe. E nunca se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.